Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Estatisticast. Eu sou a professora Fernanda Maciel e esse é o meu podcast de estatística e dados. E aqui a proposta é trazer convidados especiais que vão falar das suas experiências, suas trajetórias, para assim inspirar vocês. E devido à data que estamos hoje, aliás, amanhã, Dia das Mães, eu trouxe uma convidada para falar sobre sua experiência na área de dados, mas também suas experiências como mãe. Então, é a Cintia Esteves, ela é a mãe da Laura, de 9 anos, e também é especialista em dados e gestão de pessoas. Cíntia, seja bem-vinda ao Statisticast e se apresenta aí para o pessoal. Fernanda, primeiro, obrigada pelo convite. É uma alegria estar aí participando desse seu podcast. Mais alegria ainda poder participar de uma data tão especial que é do Dia das Mães, que eu falo que o meu maior papel da minha vida é o de ser mãe da Laura. Então, obrigada aí pela oportunidade. Eu sou especialista em dados de gestão de pessoas. Recentemente, aí, durante a pandemia, eu comecei também a fazer mentoria de carreiras, porque muitas pessoas me procuravam para pedir para eu dar dica e compartilhar essa experiência. E em um determinado momento eu falei, gente, eu não consigo tracionar tanta gente só fazendo mentoria. Então, um podcast é uma oportunidade de tracionar muito mais gente, e gente que a gente nem vai ter conhecimento que a gente acabou atingindo. Então, muito obrigada aí pela oportunidade de poder me contar a minha trajetória aí, tanto na área de tecnologia, de dados, e o quanto a maternidade agregou em toda essa jornada. Então, vamos começar do começo e fala como que você Vamos lá. começou na sua carreira? Eu comecei muito novinha, eu tinha 15 anos na época, eu estava terminando o ensino que antigamente chamava ginásio, eu nem sei como chama hoje, daqui a pouquinho eu vou descobrir que minha filha está quase entrando. E eu sabia naquele momento que eu queria trabalhar com alguma coisa que tivesse associado à matemática, a usar lógica. E lá nos anos 90, que eu comecei em 1990, estava começando o boom dos cursos de processamento de dados. Então, eu fui fazer um curso de processamento de dados, porque eu queria alguma coisa que ia trabalhar com lógica, mas eu não tinha a menor noção de onde eu estava me enfiando. Mas, felizmente, eu me encantei com o mundo de tecnologia, eu sempre adorei programar. Então, eu comecei como programadora no curso técnico. Durante o curso técnico, eu tinha certeza que eu queria fazer curso de informática. Na época, não tinha ainda as cadeiras de informática, era matemática aplicada à informática. Durante o meu curso na faculdade, é que virou a chave para a informática e depois para a ciência de dados. Eu me formei na faculdade no ano de 2000, e aí formando, eu sou de Minas Gerais, na sequência eu já me mudei para São Paulo, porque eu queria ir realmente para grandes empresas, e naquela época não existia ainda toda essa facilidade que a gente hoje tem de trabalho remoto. Então, eu morei em São Paulo do ano 2000 até o início desse ano agora, de 2023, e quando eu fui para São Paulo no ano 2000, eu não sabia, mas eu já estava entrando no mundo dos dados, porque não tinha esse boom ainda de analytics, de BI, de Big Data. A gente trabalhava muito com sistemas transacionais e eu comecei a desenvolver rotinas em banco de dados, as procedures, os DTS que tinha na época. E ao longo da minha trajetória, trabalhei muitos anos na Nestlé, fazendo essa parte, sem saber que eu já estava trabalhando com dados. Trabalhei um tempo na Avon, trabalhei na Alcoa Alumínios, e aí eu recebi uma oferta para ir trabalhar na Vivo na área de dados. E eu lembro que durante a entrevista eu falei, gente, eu não sou da área de dados, eu sou da área de tecnologia, eu sou desenvolvedora, mas eu quero aprender essa área, eu tenho habilidade, eu sou autodidata, eu aprendo rápido. E eu lembro que depois de 3 meses, quando veio a minha efetivação, a minha líder falou comigo, e aí, como é que você está? Eu falei, então, eu descobri que eu estou trabalhando com dados já tem 7 anos. O que eu não tinha era as nomenclaturas. Então, assim, foi uma migração de tecnologia para dados muito natural, mas é uma coisa que eu amo de paixão fazer, e eu tenho que tomar cuidado, às vezes, e colocar limite no meu dia a dia, porque senão eu acabo me estendendo. E a Laura precisa da atenção da mãe dela também, não é só profissional. Mas, em resumo, aí, a minha carreira começou dessa forma.
É porque esses nomes são muito novos, né? O cientista de dados, o Business Analytics, até mesmo o BI, né? O Business Intelligence, Sim, não é tão novo assim, mas você falou que você começou, ou você literalmente chegou quando tudo era mato, certo? Nem peguei quando existia. tudo era mato. Isso aí. E você morava até o começo desse ano em São Paulo e hoje você está onde? Você voltou para Eu mim? moro em Minas, em Juiz de Fora, Ah, voltou. mas eu continuo trabalhando em São Paulo. Só que com o modelo, o modelo de trabalho que a empresa pratica hoje é o modelo híbrido. Então, eu vou uma semana a cada 3 meses para a empresa. E aí eu vou, fico a semana inteira e depois eu volto e a gente trabalha remoto. Então, é um benefício que eu tenho hoje que eu não abro mão, é esse modelo ou full remoto, ou um modelo híbrido, mais ou menos dessa forma, de uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, porque isso me permitiu qualidade de vida, estar perto da minha família, porque a minha família inteira é daqui, eu era a única fora da família que morava fora, então isso trouxe uma qualidade de vida para mim e para minha filha que não tem outro benefício que compense. Ai, legal. Já quero explorar mais essa parte dos benefícios, mas vamos dar um Vamos lá. passinho para trás. E agora fala da Laura. Qual foi o momento da sua carreira que você se tornou mãe? Eu me tornei mãe no ano de 2013. Eu lembro que na virada de 2011 para 2012, o meu, né, então namorado, eu falei com ele, olha, ano que vem é o ano que eu engravido. Então, você tem que decidir, ou você segue comigo e a gente vai ter um filho, ou você dá linha, porque ano que vem eu engravido. Com ou sem você, eu vou engravidar, porque em 2013 eu quero ser mãe. Eu estava, na época, eu já estava, foi 2012, eu estava há 5 para 6 anos trabalhando na Vivo, então eu já tinha ali, falei, ok, eu já mostrei aqui a profissional que eu sou, já fiz várias entregas, então eu entendo que eu estou num momento seguro para eu engravidar, até para não gerar todo aquele desconforto, todo aquela trauma que toda mulher tem. Poxa, eu vou engravidar. Será que eu vou ser demitida na volta? Será que eu não vou? Como que vai ser durante a gestação? Então eu já estava num momento na empresa que eu falei, ok, é o meu momento de vida e eu entendo que o meu momento profissional ele é propício para isso também, então eu consegui unir isso. Então, eu era analista sênior na época, então eu falei, a minha carreira ela já está bem estruturada, bem consolidada. Eu entendia que a minha estabilidade financeira ela já tinha sido conquistada e naquele momento eu podia dar um passo para ter um filho e ter um filho de uma forma saudável, com qualidade e com a estrutura que eu sempre planejei. Que eu falei, enquanto eu não tiver uma estabilidade financeira e uma estabilidade profissional, eu não vou dar o passo de ter mãe. E quando eu falo estabilidade profissional, não é um emprego que eu sei que eu não vou ser demitida, mas eu garantia, eu olhava para mim e eu falava, eu garanto a minha empregabilidade. Mesmo que, e eu sempre gostei de analisar o pior cenário. O pior cenário é eu vou engravidar e quando eu voltar da licença maternidade, eu vou ser demitida. Esse é o pior cenário. O que que eu vou fazer? A minha empregabilidade, a profissional que eu sou, o networking que eu construí, eles vão me garantir uma empregabilidade rápida para uma retomada depois que eu voltar de gestação. Mas, felizmente, eu tinha um líder na época que era incrível, e eu lembro que 2 semanas antes de eu sair de licença, ele falou, Cíntia, eu sou pai, e assim, vai tranquila, eu sei a profissional que você é, quando você voltar, a sua cadeira está aqui te esperando. E isso foi, assim, eu não esperava ouvir isso, mas foi assim, de me dar um quentinho no coração, de saber que eu estava num ambiente seguro e propício, que foi impagável. E eu lembro que quando eu voltei, ele falou assim: os 3 primeiros meses vão ser difíceis para você. Alinha qualquer dificuldade que você tiver e fique em paz. Então, assim, o suporte que eu tive também na época, felizmente, eu sei que várias mulheres passam, é um período traumático para muitas mulheres, mas eu não sei se é sorte ou o que que é, mas assim, eu tive um período, eu me senti muito acolhida e muito bem recebida, tanto antes de sair de licença, quanto quando eu voltei. Não que eu não tenha tido deslizes e de gestão depois disso, passei por alguns perrengues, alguns momentos que me falaram, poxa, eu não vou te considerar nesse projeto, porque você tem hora para buscar a sua filha na escola, eu ouvi isso, mas eu falei, ok, então não é para ser, Papai do Céu não quer que seja, então vida que segue, esse projeto não é para mim. Então a gente passa por alguns perrengues, sim, mas olhando aí em geral, eu acho que eu tive muita sorte de todas as lideranças que eu tive.
É muito triste a gente ter que pensar nisso, né, como mulheres, assim, eu quero ter É, um filho, mas e se eu for demitida? É um peso extra que as mulheres sofrem. Agora, ninguém pensa em relação aos homens, né? O homem que quer ser pai, ninguém pensa. O homem não pensa, eu quero ser pai, mas e se eu for demitido? Não acontece, né? então, no Brasil, aqui tem algumas empresas que já estão com esse movimento. Se eu não me engano, a licença por lei, que era de 5 dias, já passou para 20 dias. E eu não sei se é lei ou se é só para empresa cidadã. Isso eu não tenho essa informação correta, mas eu sei que existe um movimento desse. E tem algumas empresas que já dão 3, 4 e 6 meses de licença para os pais. E as figuras que são pais, que eu converso, que está nesse momento de licença, o que eu ouço é, Cíntia, eu não sei se eu vou pegar essa licença, porque eu tenho medo de quando eu voltar, minha cadeira não estar aqui. E o retorno que eu dou para eles é bem-vindo ao grupo, porque eu acho que é um movimento que iguala homens e mulheres. Por mais que a gente saiba que a estrada dessa equiparação ainda é longa, mas esse tipo de movimento quebra um pouco os vieses da empresa de eu não vou contratar uma mulher porque ela acabou de casar, pode engravidar em qualquer momento, porque quando a política da empresa equipara homens e mulheres, a gente quebra isso. Ele acabou de casar, ele também vai poder sair de licença a paternidade dele, que é de 6 meses, como é a das mulheres. E aí equipara. Mas os homens começam a sentir essas dores. E sendo um pouquinho maldosa, eu tô achando lindo ele sentir essas dores, porque a gente conquista aliados para ver o quanto é difícil o cenário que a gente passa, e a gente não tem essa de vou sair ou não vou sair, porque a gente passa por um parto, a gente tem que amamentar, tem uma série de trabalhos que tem que ser da mulher, não adianta que a gente não consegue delegar para os homens. E só abrir um parênteses aqui, porque eu, eu acho que eu nem culpo muito os homens, porque como eles não passam por isso, eles nem sabem das dificuldades. E um exemplo que eu sempre lembro foi do livro da Sheryl Sandberg, agora eu tenho que lembrar o nome em português, mas em inglês é Lean In, que ela era Faça acontecer. obrigada, faça acontecer. E ela fala, né, quando ela trabalhou no Facebook, no Google, etc., e ela estava grávida, e foi chegando numa reunião com aquela barriga enorme, que meio que pintou a ideia de, bem, ela deveria ter prioridade de estacionar mais perto do prédio, em vez de ter que estacionar lá longe. E aí foi por causa que tinha uma pessoa, uma mulher, no topo que chegou atrasada para a reunião, porque estava com barrigão e estacionou longe, Uhum. que o pessoal pensou, a gente podia ter vagas preferenciais para grávidas, porque É. somente os homens, não é por maldade, eles não tinham pensado nisso, porque os homens não ficam Nunca grávidos. sentiu aquela dor? Exatamente, porque o homem ele estaciona e pode andar rápido, né? E a É. gente que já esteve grávida sabe como que é difícil andar com aquele barrigão. Eu, pelo menos, andava igual um pato. Final de gravidez que você anda igual um pinguim. Você é um pinguim, eu era um pato. É, então, mas aí, dando continuidade, né, na questão do que você foi mãe, você falou que teve muita sorte no seu trabalho, mas você consegue pensar em um momento que você teve uma grande dificuldade? Ou pelo fato de você ser mãe, ou pelo fato de você ter medo de... Você comentou, né, de repente não pegar um projeto por você ser mãe. Olha, medo eu não tive, mas eu senti na pele, porque era um projeto que na empresa que eu trabalhava na época eu queria muito, porque ia dar uma visibilidade minha até depois da maternidade, é aquele projeto que você fala, poxa, quem tiver na linha de frente desse projeto aqui são as pessoas que vão ser reconhecidas, que vão ser promovidas, porque era um divisor de águas na companhia. E eu fui atrás da diretora na época e falei com ela, eu quero ser considerada para esse projeto. Não era nem que você tem que me pôr, não, eu quero ser considerada ali no meio. E o que eu ouvi foi, olha, eu adoraria te colocar, você é a profissional perfeita que eu tenho hoje, mas você tem horário para pegar sua filha. Então eu não posso te considerar. E aí, quando eu olho, eu falo, gente, a empresa tinha um horário flexível, eu chegava 7h30, 15 para as 8, eu deixava minha filha 7 horas na escola e ia para a empresa. E quando eu chegava na empresa, eu brincava com o pessoal, eu falava, gente, dá para trabalhar pelada de manhã aqui, porque 7 horas, 7h30 da manhã, só tem eu aqui, porque o pessoal vai chegar 9, 9h30, 10 horas. Só que o que era valorizado, e eu acho que assim, isso ainda não acabou.
Às vezes a gente ainda ouve em outros líderes de outras empresas. Não, o profissional trabalha todo dia até tarde. E existe uma valorização. E eu, antes de ser mãe, eu tinha esse viés. Poxa, trabalha até tarde, fica até depois do horário. Mas a gente não vê o pessoal que chega mais cedo e que consegue ter um hiperfoco que performa brilhantemente durante o dia. Então, é tão importante a gente ter essa. Eu falo muito na empresa, gente, as empresas hoje levantam tanto a bandeira da diversidade, a diversidade também tem que incluir mães, pais, pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, para ter essas diferentes nuances, essas diferentes experiências e gerar esse valor. Então, assim, eu ouvi, e pior, eu ouvi de outra mulher que eu não podia ser considerada pelo fato de eu ser mãe e eu ter que buscar minha filha na escola. Foi um momento que eu respirei e eu falei, não é para mim, mas foi uma coisa que doeu, porque eu falei, cara, eu não deixei de ser a profissional, pelo contrário, eu me tornei uma profissional melhor, muito mais focada, com um poder de negociação melhor, com mais empatia, com entendendo o tempo de cada uma das pessoas, mas tudo isso não foi considerado pelo fato de eu ser mãe e eu ter algumas obrigações com a minha filha. Caramba. Agora você falou uma coisa muito legal, eu queria que você explorasse um pouquinho mais. O fato de você ser mãe, então, mudou a forma como você trabalha? Totalmente. Eu falo que se eu tivesse que fazer uma opção de contratar a Cíntia de hoje e a Cíntia do passado, a Cíntia do passado, ela não passava no processo seletivo. A de hoje passa. Porque, Excelente. assim, a gente, quando. Primeiro, a gente tem um plano B sempre na manga. Porque eu sempre fui muito organizada, muito planejada. E quando alguma coisa saía do meu controle, eu acabava falando, gente, mas não é possível, estava tudo planejado, tudo direitinho. E quando eu fiquei grávida, mesma coisa. Eu planejei o quarto, eu planejei ensaio fotográfico, estava tudo sob controle, inclusive a data de nascimento, porque a primeira consulta no obstetra eu falei, eu não quero entrar em trabalho de parto, eu não quero parto normal, eu quero cesariana, com data marcada, porque a tecnologia está aí, eu não quero sentir dor. E aí foi a primeira grande lição que a minha filha me deu. Ela nasceu 2 dias antes do planejado. Então, as últimas fotos que eu queria fazer, porque a minha família tinha ido para o nascimento dela, não rolaram, porque ela nasceu 2 dias antes e a foto ia ser feita na véspera. Salão, sobrancelha, depilação, tudo que eu ia fazer para estar impecável no dia, não rolou. Então, assim, ela me mostrou, tipo, você tem que ter um plano B, porque as coisas não estão todas no seu controle. E aí você começa a ter um bebê. Meu sonho era a amamentação exclusiva. Também não rolou. Eu tive que aceitar aquela minha limitação de não conseguir amamentar minha filha exclusivamente. A sua filha já está falando? Poxa, minha filha ainda não falou. Vai falar? Ela não vai falar no tempo da gente. E a mesma coisa quando eu tenho um time. O time não vai me entregar no tempo que eu entendi que vai entregar, porque cada um tem uma dificuldade, cada um tem um ritmo diferente. Negociação. Poxa, eu tenho que negociar com uma criança de 2, 3 anos, que a mamãe amanhã é sábado e a mamãe vai ter que trabalhar, ela vai ter que ficar com o papai, eu vou ter que ficar com a vovó, porque eu tenho uma responsabilidade. Então, tudo isso foi potencializado. A Cíntia, antigamente, você falava assim, Cíntia, vamos tomar um café? Ah, vamos tomar um café. Por quê? Porque quando eu sair às 7 horas da empresa, eu saio às 7h30, eu saio às 8 horas, não tem problema. O meu tempo ele era totalmente flexível. Depois que a Laura chegou, eu tinha que sair 6 horas, porque 7 horas a escolinha fechava. E era trânsito de São Paulo, eu levava 40, 50 minutos para chegar na escola. Então, era assim, eu tenho que sair ou eu tenho que sair, porque senão eu não cheguei, a escola vai fechar. Então, eu tinha... Cíntia, você tem tempo para um café? Eu tenho 5 minutos, Fernanda. Dá em 5 minutos? Porque a gente tem que fazer o que precisar fazer em 5 minutos. Entendeu? Olha, você tem uma atividade? Ah, deixa eu ver. Não, eu tenho 2 horas. Eu vou entregar com excelência o melhor que eu posso entregar em 2 horas. Eu falo que Pareto virou meu melhor amigo, entendeu? É 20% do meu tempo para 80% de resultado. E move a esteira, faz a entrega. Depois você pega um novo rollout, entrega mais 80% de melhoria em 20% e roda. Eu falo, Pareto hoje é meu melhor amigo. Então, realmente E assim, antigamente não tinha essa visão. você conseguiu otimizar o seu tempo com toda essa carga e responsabilidade que é ser mãe, né? Uhum. E hoje você trabalha, performa melhor, porque você consegue fazer num tempo
mais Eu curto falo que a de. minha produtividade ela aumentou muito, porque eu continuo entregando tanto quanto ou mais do que eu entregava antes, mas dentro daquela janela de tempo. E a qualidade de vida da gente melhora, porque você não passa mais tantas horas fora de casa, tantas horas. Por quê? Porque no tempo que eu estou trabalhando, eu estou efetivamente trabalhando. Mesmo antes de pandemia, que eu trabalhava 100% presencial, às vezes aquela conversa eu falava, gente, a tia tem hora, vamos. Porque eles tinham um tempo mais flexível e eu não tinha mais. Então, isso mudou radicalmente em mim. Esse ponto foi muito legal que você falou, mas também a questão que ser mãe, você aprende que você não tem controle sobre tudo, né? Eu não sei Uhum. se isso é uma coisa de mulheres, eu vejo muitas mulheres assim que querem controlar a situação, mas não num sentido ruim, né? Mas assim, você está acostumado, você pega as coisas na mão, você resolve tudo. E aí, quando você tem um bebê, tipo a sua humildade aflora. É cada tapa É, na cara. Assim, não, mas o meu bebê vai ser assim, o bebê ao contrário, né? é, Que você acha que vai ser tudo lindo e perfeito, como você relatou, né? A questão dela ter vindo no dia que ela não era para ter vindo, entre muitas aham. aspas, o fato da amamentação e tudo mais, foi tudo assim. Você teve que ter jogo de cintura para se adaptar àquilo. E quando a gente não tem muito jogo de cintura, a gente sofre na pele. Então, assim, isso inclui muito sofrimento até chegar, porque hoje eu falo com naturalidade. No dia que eu fui no pediatra, ele falou assim: não tá dando conta, vai ter que entrar com um complemento. Eu chorava igual criança. Porque eu falava: não é possível, eu consigo entregar projetos globais, internacionais, eu sempre dei conta de tudo, e agora eu não consigo amamentar minha filha. Entendeu? Bate aquele sentimento de fracasso. Poxa, eu sou tão boa em tanta coisa, e aqui no básico, no arroz com feijão de uma mulher, eu não consigo fazer. Então, assim, o crescimento ele vem. Hoje eu falo com muita tranquilidade, mas na época foi muito dolorido. Sem contar a questão da sociedade, né? Poxa, você está dando complemento para sua filha, você não quer amamentar? Tem todo isso. Então, assim, e eu lembro que uma vez, durante uma sessão de terapia, eu dividindo isso com a minha psicóloga, e ela falou para mim, Cíntia, a única pessoa nesse mundo que é capaz de te julgar como mãe se chama Laura. O resto você manda andar. E aquele dia, assim, foi um dia que eu falei assim, eu não precisava fazer nenhuma outra sessão de terapia. Aquela ali me resolveu como mãe. Então, às vezes alguém fala assim, nossa, mas você deixa a sua filha dormir na sua cama? Eu falo, se ela quiser, ela dorme. Se ela não quiser, ela não dorme. E eu não estou preocupada com a sua opinião. Então, assim, quem me valida como mãe é ela. E eu falo isso para todas as mulheres que me perguntam, que pedem uma. Quem vai te validar como mãe, se você é boa ou é ruim, é o teu filho ou a tua filha. Ninguém mais. A opinião que importa é a deles. Se o mundo inteiro não te endossar como mãe, problema do mundo. Quem precisa me endossar como mãe é minha filha. Linda mensagem. Podia até encerrar aqui, mas a gente não vai encerrar. Vamos continuar. Agora vamos voltar a fazer a conexão com a sua área que você trabalha, né? Você comentou no começo que você já trabalhava com dados sem saber que trabalhava com dados, você também trabalha com gestão de Isso. pessoas. E o fato de você trabalhar, você acha que o fato de você trabalhar com dados te trouxe benefício com a maternidade? Trouxe, principalmente, eu sei que não é só a nossa área que permite isso. Mas o fato de eu trabalhar com dados, eu consigo trabalhar remotamente. E isso, para mim, é um benefício que, assim, eu consigo levar minha filha na escola, porque na hora do almoço eu consigo sair e voltar, eu consigo pegar ela no final do dia. E se eu tivesse alguns outros tipos de profissões, eu não conseguiria ter essa flexibilidade toda que eu tenho. Tem pessoas que efetivamente não dá. Se eu, por exemplo, se eu fosse trabalhasse numa loja, eu tenho que ter ali um horário comercial, eu tenho que estar fisicamente ali, porque não tem jeito. A pessoa vai fisicamente, eu tenho que estar ali. Então, tem outras N profissões. Se eu sou um médico, eu tenho que estar dentro de um pronto-socorro, eu tenho que estar dentro de um hospital. Então, assim, isso me traz muitos benefícios. E eu falo que existe todo um boom de, vai para a área de dados é boa, vai dar um boom. Tudo é verdade, gente, mas eu falo, a área de dados não é para todo mundo. A gente tem que escolher a área que faz a gente feliz.
Até porque a gente tem que dar o exemplo para nossas crianças. Se a minha filha me ver reclamando de trabalhar numa área que eu não sou feliz, que eu não me sinto realizada, eles aprendem pelo exemplo. Não existe mais aquela coisa, eu faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Então, assim, eu gosto muito, eu me apaixonei pela área de tecnologia em dados muito antes da existência da Lava, mas sem dúvida nenhuma, eu tenho uma série de privilégios que é por causa da minha profissão, que se eu não tivesse nessa profissão, tenho, por exemplo, psicóloga, eu tenho uma amiga que é psicóloga e ela hoje atende clinicamente online. Ela consegue fazer essa gestão e, eventualmente, ela tem alguma consulta presencial. Ela consegue fazer uma gestão. Tem algumas profissões que a gente sabe que é possível, mas tem outras que não tem jeito, a pessoa tem que estar fisicamente no lugar. Então, assim, com certeza, principalmente eu cuido da minha filha porque eu sou divorciada, é só eu e ela. Então, assim, essas vantagens do modelo remoto eu consigo ter por causa da profissão que eu escolhi. Então, e é engraçado porque assim, ela me vê muito trabalhando, né? Durante a pandemia, então, nem se fala. E eu lembro que logo depois que retomou a aula, ela estava na segunda série do fundamental, a professora de matemática começou a explicar gráficos. E quando a professora mostrou na lousa lá que era o gráfico, ela falou assim: Ah, professora, eu sei, isso aí é BI. Aí a professora olhou e falou assim: Isso aqui é o quê, Laura? Ela falou: É BI. Ela falou: Não, Laura, isso aqui é um gráfico. Ela falou: Não, professora, isso aí é BI. A minha mãe trabalha com isso é BI. E aí eu recebo um bilhetinho. A Laura, hoje, né, na escola, contestou. Você sabe do que ela está falando? Aí vou eu na escola explicar que gráfico, ela me vê. Porque eu tive que explicar para ela, porque chega uma hora que a criança fica curiosa: Mamãe, o que que é isso? Então, mas assim, sem dúvida nenhuma, o fato de eu trabalhar na área de tecnologia e de dados, ele me deu essa vantagem de conseguir estar em casa e vê-la crescer. A Você flexibilidade que eu tenho, né? Às vezes uma reunião termina 5 minutos mais cedo, é a hora que ela chega e fala: Mamãe, estou com dúvida nessa lição. Então, a gente está ali, a gente está trabalhando, mas está presente, vendo o filho crescer também. Excelente. E você mencionou, né, que isso tudo que falam da área de dados é tudo verdade, mas não é para todo mundo. Você pode elaborar um Não. pouquinho nisso? Por que que não é para todo mundo? Eu falo que a área de dados é tiro, porrada e bomba, igual cantam por aí. Porque, assim, é uma área que tem muita pressão, é uma área que você tem que estar numa atualização técnica constante, porque o que eu fazia 6 meses atrás já tem coisas mais revolucionárias agora com o IA, com um monte de coisa. Então, agora não, né? Já vem de muitos anos. A minha faculdade, eu terminei ela em 99 e a minha, a minha tese foi em cima de IA. Então, assim, tem muita coisa, você tem que estar o tempo todo atualizado. E eu lembro, por exemplo, a época que eu trabalhava com telecom, que eu trabalhava com gestão de campanhas, eu lembro que às vezes eu estava domingo à noite vendo Fantástico, aparecia uma propaganda da Telecom, que era concorrente a que eu trabalhava, e eu já falava: Meu Deus, amanhã, às 7 horas da manhã, já vai estar meu telefone tocando. Tipo, você viu ontem? A gente tem que fazer uma campanha, tem que contratar a concorrência, levanta dados. Então, assim, dados é muito dinâmico, a empresa inteira, que são as famosas empresas data-driven, tá todo mundo olhando ali para você. Então, assim, vou fazer a época que eu trabalhava no varejo, vou fazer uma campanha, vou fazer uma oferta. Quais são os produtos que eu tenho que colocar na cesta dessa oferta? E é tudo muito dinâmico. E aí, o resultado? Tipo, a oferta sobe 8 horas da manhã, às 10. Tá dando resultado? Não tá. Tem que ativar mais alguma coisa? Não tem. Tem que disparar e-mail? Não tem. Então, assim, é uma área muito dinâmica. Então, a pessoa tem que estar acostumada ali a lidar com a chapa quente. Porque senão a pessoa vai falar: Gente, é muita coisa, eu não dou conta, se me pede uma coisa de cada vez. Então, eu falo assim, para quem gosta da agitação, ela é fantástica. Para quem gosta ali de entrar no detalhe, pessoal que trabalha com ciência de dados, com desenvolvimento ETL, com qualidade, que é mais ali a parte analítica de garantir a qualidade da informação, é fantástico. Mas é muita coisa, tudo no mesmo tempo. Então, não é para todo mundo. E quando eu faço as mentorias, às vezes a pessoa me procura: Eu quero fazer uma transição de carreira e eu quero ir para a área de dados, fazer uma faculdade, Eu falo: Faz uma coisa primeiro, compra um curso na Udemy, faz um cursinho curto, para você fazer uma degustação e conversa com 3 profissionais. Um que já está há muito tempo na área e que vai te contar a realidade do dia a dia dele.
Estamos aqui com a Um, Cintia Esteves, todo mundo, pessoal, pronto. é, o outro, que ele já fez uma transição para ele contar como foi o antes e foi depois. E um que acabou de chegar, que ainda está naquela fase de namoro com a área, e aí você pesa, faz um curso rápido para fazer uma degustação do que acontece e conversa com 3 profissionais de lei, diferentes fases da carreira. Se você, depois disso, entender que você realmente quer fazer uma transição para a área de dados, a gente dá sequência na mentoria. Mas eu não vou te vender uma mentoria para você fazer uma transição antes de você ter certeza que é aquilo que você quer. Porque, às vezes, sempre a grama do vizinho ela é mais verde, né? Então, assim, degusta primeiro, vê primeiro a realidade, vê como estão realmente as coisas, que às vezes a grama do vizinho está mais verde, mas é um filtro, entendeu? Ela está bem amarelinha lá no fundo, mas o filtro está colocando ela verde. Muito bom. Agora eu queria falar sobre a questão da flexibilidade, né, que você falou, que a vantagem da área de dados, não somente a área de dados, mas você teve, ao ser mãe e ter essa flexibilidade, o trabalho híbrido, que você agora pôde voltar para perto da sua família por causa disso. E, numa forma geral, você acha que as empresas elas estão preparadas para atender toda essa flexibilidade da área de dados? Eu acho que tecnologia para isso tem, metodologia para isso também tem. O problema é que tem muita gente que ainda tem aquela gestão do controle e muitas vezes o ego também. Eu quero ver uma sala, um andar inteiro cheio de pessoas que reportam para mim. E aí é a gestão do controle, não é a gestão da confiança. Porque quando você fala de gestão da confiança, a Fernanda ela é do meu time, a gente vai fazer uma reunião em algum momento que a gente vai acordar ali que seja bom para nós duas, a gente vai combinar o jogo do que vai acontecer, e a Fernanda vai fazer o trabalho dela, e a Cintia vai voltar para fazer o trabalho dela, e a gente marca um checkpoint uma vez a cada por dia, 2 vezes por semana, de acordo com a complexidade da tarefa. Porque assim, não adianta eu falar, Fernanda, a gente tem que encontrar todo dia às 9 horas da manhã. Você fala assim, mas a tarefa que você está me delegando agora, eu preciso de 5 dias para fazer um desenvolvimento. Então, vamos fazer o seguinte: a gente se fala na semana que vem. Se sair alguma coisa desviada do que a gente planejou aqui, eu levanto a mão e a gente conversa antes. Isso é a gestão da confiança. Eu sei a profissional que a Fernanda é, ela me passou a estimativa de prazo, e se sair do que a gente combinou, ela vai me alertar antes e a gente vai voltar a falar. Senão, a gente vai falar daqui uma semana e está tudo bem. Mas existe muito ainda os egos inflados e as pessoas viveram. Eu falo que a gente está mudando a essência das pessoas. Por isso a gente vê tantos líderes mais novos conseguindo essa flexibilidade de trabalhar no modelo híbrido ou no modelo 100% remoto, quando a gente compara com líderes que são mais tradicionais. Por quê? Porque eles viveram a carreira deles inteira nesse modelo de eu estou vendo o escritório cheio, eu estou vendo a hora que a Cíntia chega, a hora que a Cíntia sai, a hora que a Cíntia vai almoçar, a hora que a Cíntia... Então, eu estou vendo que a Cíntia realmente está na mesa dela e está trabalhando. Mas eu falo, quem enrola no escritório também vai enrolar no modelo remoto. E quem performa no escritório também performa no modelo remoto, porque é a confiança que está ali. E tem horas que eu lembro, quando eu fui para São Paulo, que eu trabalhava na Nestlé com a consultoria do Chile. Um dia eu virei para o meu líder, na época, que era um cara fantástico, eu falei para ele, falei, Manuel, eu não estou produzindo hoje, cara. Não é o meu dia. Aquele dia que você começa e a sua cabeça vaga para qualquer lugar e você fala, gente, volta aqui. Aí eu falei para ele, falei, cara, eu não estou bem hoje, eu estou viajando, preciso me concentrar, vou tomar um café. Aí ele olhou para mim e falou assim, vai para casa, volta amanhã. Isso era tipo 2 horas da tarde. Eu olhei para a cara dele e falei, mas como assim? Ele falou, você não está num dia bom, vai para casa, descansa, amanhã você volta bem. Então, assim, você ter essa gestão, e isso eu estou falando lá no ano de 2000, 2001, e o chileno ele já tinha essa mentalidade de você trabalha, eu trabalho e faço a gestão contigo, dando confiança. Então, eu acho que assim, é uma mudança de cultura que a gente está tendo, que ela é muito radical. Então, tem pessoas que se adaptam mais rápido e tem pessoas que levam mais tempo. Exatamente porque, poxa, eu tenho, por exemplo, eu tenho 48 anos. Tem pessoas da minha idade que falam, Cíntia, durante 30 anos da minha vida, eu trabalhei no modelo presencial, controlando as pessoas. Como que agora eu vou virar a chave e não vou ver ninguém? Como eu vou saber se a pessoa está trabalhando ou não?
entendeu? É difícil para eles, porque a gente está mudando a essência da pessoa, a forma como ela trabalhou a vida inteira. Então, assim, eu acho que é uma mudança que veio para ficar. Ainda muita gente vai resistir, mas eu acho que, assim, aquela velha história, né? Sobrevive o que se adapta mais rápido e não o que é mais inteligente. Então, assim, é um momento de adaptação e existe esse choque, principalmente geracional, que as pessoas mais jovens não querem. A gente vê discussões aí, porque os meus colaboradores não abrem a câmera para falar comigo. E às vezes não precisa abrir realmente. Em momentos, por exemplo, se eu estou numa reunião aqui com você nesse bate-papo, se eu estou com a minha câmera fechada, eu não passo a verdade, porque metade da minha comunicação está aqui na minha mão mexendo o tempo todo, né? Mas se a gente está numa reunião de 10 pessoas e eu estou esperando o momento de passar um status no meu projeto, eu não preciso ficar com a câmera aberta o tempo todo. A pessoa que está liderando ali, conversando, eu falo que assim, a comunicação, ela é também, né, corporal. Então, a gente tem que, quem está ali liderando e quem está passando a informação na hora, abrir a câmera, mas você não precisa estar com a câmera aberta. Sempre. E as gerações precisam entender as diferenças de cada um deles, né? O Cortella tem um vídeo dele que é fantástico, ele fala, eu fui ler a, a saga Crepúsculo. Ele falou, eu não gosto, mas eu preciso entender o que a geração que eu trabalho está consumindo, o que eles estão pensando para que eu tenha a sinergia. Então, assim, eu acho que é uma guerra geracional aí das pessoas que tradicionalmente trabalhavam no modelo presencial com aquele escritório cheio de gente, tem aquele ego de ter uma equipe grande vendo todo mundo ali, mas também tem o outro lado. Então, se cada um ceder um pouquinho e for se adaptando aos poucos, a gente chega num cenário muito bom. Mas é um Afinal, grande desafio ainda, afinal, o que importa é o resultado, certo? Porque o é que o que adianta resultado. você estar vendo a pessoa ali bater ponto de 9 às 5 e aí a pessoa não É o está que eu falo, quem produzindo? enrola no escritório vai enrolar em casa, e quem performa no escritório vai performar em casa. É. Então, em relação ao esse trabalho na área de dados e a maternidade, você teria uma mensagem, o cachorro? Você teria uma mensagem para mães que querem trabalhar com dados, dado toda a sua experiência? Olha, primeira coisa, fazer isso que eu falei um pouquinho antes, fazer esse curso de degustação, pega um curso mais simples, conversa com alguém da área, se for mãe, conversa com outra mãe para entender o dia a dia. Às vezes a demanda fica um pouco mais pesada. Se eu tenho, por exemplo, se eu tenho fechamento, e várias empresas que eu trabalhei, a gente acaba trabalhando com regulatório, com a Anatel, com o Banco Central, com o SUSEP, e aí a gente tem prazos que não são flexíveis, a gente tem aquela data para encerrar. Então, são períodos de picos que aí a gente precisa de rede de apoio para cuidar um pouquinho do filho, porque tem dia que você tem que se estender, tem que negociar com a própria criança, olha, mamãe esses dias vai estar, né, mais concentrada. Tem áreas que a pessoa não vai entrar nessa seara de regulatórios, mas vai ter desenvolvimentos e aí entregas de projeto, rollouts de projeto são mais pesadas, porque às vezes você tem que fazer virada dentro da madrugada, acompanhar a execução de carga e essa coisa toda. Então, assim, eu recomendo, porque eu acho que é uma área incrível. Para quem gosta da área de matemática, da área de exatas, é uma área que a gente eu falo que assim, às vezes eu estou no meu hobby, por mais que tem dia que a gente fazendo o que a gente gosta, tem dia que você fala, nossa, eu quero ir embora, se eu pudesse eu jogava tudo para cima, porque trabalha isso, tem dia que realmente é estresse, é uma área muito boa, mas na hora da decisão de eu vou ou eu não vou, tem realmente toda essa parte de você ter mais qualidade de vida, você consegue gerir melhor o seu tempo, tem tudo isso, mas é uma área que ela exige muito da gente, de atualização. Então, às vezes eu vou dormir. A minha filha lê muito porque ela me vê lendo muito, mas eu estou sempre com um livro, ou da área de gestão de pessoas, ou da área técnica, lendo. Por quê? Porque é atualização o tempo todo. O, o que eu usava 10 anos atrás já não é aplicável hoje. Entendeu? Então, assim, é uma área que demanda constante atualização. Então, assim, conversa com uma mãe que já trabalha na área e faz um cursinho de degustação para ver realmente se você tem aptidão para isso, porque senão vira um martírio. Você já falou tanta coisa boa, Cíntia, você deu tantas sugestões, mas ainda assim, eu sempre, ao final da nossa conversa, eu pergunto aos convidados uma sugestão de livro e também de uma pessoa ou um canal que te inspire, assim você também pode ajudar a inspirar outras pessoas. Legal.
Eu tenho um livro aqui que eu falo que todo mundo, quando fica grávida, alguém solta lá o que se esperar quando se está esperando. Que eu acho que toda grávida ou recebeu aquele livro de presente ou alguém sugeriu. Mas um livro que eu indico para todo mundo, eu até deixei ele separado aqui, é esse aqui, ó. Deixa a Peteca Cair, da Tiffany Duffo. Esse livro tem até no meu canal um vídeo que eu faço um resuminho dele. O que que ele diz? A Tiffany Duffo, ela é uma executiva e ela tem um filho, e aí ela começa a ver as dificuldades que a gente tem, porque assim, no escritório a gente consegue delegar tarefas, a gente consegue esparramar e não se sobrecarregar, porque a gente tem todo um time para entregar. Só que quando a gente chega em casa, a tarefa ela é da mulher. Não importa se você é uma atendente, se você é uma analista ou se você é uma alta executiva, a atividade ela continua para a mulher. Então ela traz muito a história dela, da dificuldade que ela teve depois que ela se tornou mãe e que ela queria continuar progredindo na carreira dela e ela se via sobrecarregada cada vez mais com atividades de casa, do filho, de suporte ao marido. E aí, por isso, o título do livro, Deixa a Peteca Cair. E aí ela traz vários ensinamentos de... Ela recebeu uma proposta para trabalhar numa ONG, mas ela teria que ir todos os sábados à tarde. E sábado à tarde era o período que ela tinha para cozinhar a refeição da família da semana inteira. E aí ela dividiu com o marido dela, poxa, isso seria estratégico para a minha carreira, para o meu crescimento profissional, mas eu não consigo ir porque é sábado à tarde, eu tenho que fazer. Aí ele falou assim, não, vai, eu faço a comida da semana. E aí ela falou, como assim? E aí ela volta, ela chega em casa, ele está vendo futebol, a cozinha tá toda limpa, ela fica puta quando ela vê, porque ela entende que ele não fez nada, e na verdade ele fez um prato que ele estava acostumado, e ele fez um único prato para a semana inteira. E aí ela fala: a gente está tão preocupada em ter variedade, em ter isso, em ter aquilo, que na primeira semana ele faz um prato, em vez dele fazer 5 unidades, ele faz 10, na segunda semana ele faz outro prato, e aí começa a ter. Então, ela traz alguns ensinamentos do que ela precisa. Um outro ponto que é fantástico: ela saia correndo do escritório para passar na lavanderia, pegar a roupa e chegar em casa para render, babar, aquela coisa toda. Aí ela fala: olha, eu preciso delegar em casa também, porque ela entendeu que ela precisava aprender a delegar em casa. E aí ela fala assim: a partir dessa semana, a responsabilidade de levar a roupa na lavanderia e de buscar é sua, não é mais minha. E aí ela falou: não quero nem saber, ele vai ficar sem camisa para trabalhar, mas eu não vou buscar, porque aí é onde ela fala: deixa a peteca cair. Não importa o que aconteça, deixa cair. Porque a gente tem essa coisa, né? Aí não vai dar certo, eu vou ter que ir lá e fazer. E aí a gente acaba pegando a atividade de volta. E aí, num dia, vai dando a hora da lavanderia fechar, e nada do marido chegar, e dando a hora da lavanderia fechar, e nada. Quando falta, tipo, 5 minutos para a lavanderia fechar, toca a campainha da casa dela, que ela abre a porta, é o cara da lavanderia entregando as roupas. E aí ela fala assim: por que que você está aqui? Aí ele fala: ah, porque o senhor, não lembro o nome do marido dela, pediu para entregar as roupas. Aí ela falou assim: mas você nunca me falou que entregavam, que vocês entregavam. Aí ele falou assim: a senhora nunca perguntou, só sempre falava que ia buscar. Então, esse livro é sensacional, porque assim, é a jornada de uma mulher que se torna mãe, que quer continuar tracionando a carreira dela, e ela divide todas as dores que ela teve e como ela fez para sanar esses problemas mais domésticos que a gente tem e realmente conseguir continuar tracionando a carreira dela. Então, assim, é leitura obrigatória para quem é mãe, para quem não é mãe, para os pais também, para entender as dificuldades da gente, mas principalmente para quem é mãe. Tem que ler esse livro para conseguir esse equilíbrio em casa, dividir as tarefas. E a gente tem muito essa coisa, né? Ah, o pai não sabe dar banho, tem que ser eu. Não, deixa ele vai lá, vai dar banho, a criança não vai morrer, não. Deixa ele sair, vai, a comida hoje é ele que vai dar. Não vai sair do nosso jeito. E é igualzinho a gente faz com o time. Uma atividade que eu delego para o meu time, ela não vai sair como se eu tivesse feito. Pode ser que ela saia pior do que se eu tivesse feito, porque a pessoa tem um histórico diferente do meu, uma jornada diferente, né? Mas pode ser que ela saia melhor e eu me surpreenda com o resultado. Mas a gente precisa delegar e entender que as pessoas vão entregar o melhor delas. Isso linka muito com o que a gente falou no começo, né? Que provavelmente
é somente a mulher, não sei se são todas as mulheres, mas essa coisa de querer abraçar o mundo com as pernas, É, querer pegar responsabilidade, querer fazer tudo. Então, esse livro conversa muito nesse sentido, né? Da mulher é, querer fazer tudo. E quando você delega, você não pode esperar o mesmo trabalho, principalmente se for um funcionário, digamos, no trabalho, um funcionário que está numa posição abaixo de você, porque ele está abaixo de você. Você tá, por exemplo, você é uma gestora que você tem um funcionário júnior, ele ainda não vai performar como você, mas ele pode ter uma visão diferente, como o marido que perguntou pelo bandeirinha, se entrega, exatamente. e ele pode ser treinado também, né? Se Uhum. a mulher tem um marido que, ao pedir uma coisa, ele não faz do jeito dela e faz a quem, digamos, você pode falar: não, olha só, da próxima vez você faz assim. Então você delega, você explica. Eu não sei também como é que funciona na casa das pessoas e o marido das pessoas. Eu acho que eu tive sorte que o meu marido ele divide as coisas comigo, tem coisa que ele ainda faz melhor do que eu. Mas eu acho que é questão também de explicar, porque o que ele não faz melhor, tu vai enchendo o saco. É a mesma coisa de liderar um time. Você tem que dar orientação, se não ficou do jeito que precisava, e aí a gente tem que ter aquela coisa, não ficou do jeito que eu fazia, ou não ficou como, porque assim, se a criança vai dormir e não escovou os dentes, você tem que falar, olha, tem que escovar os dentes antes de dormir. Isso é uma coisa que você precisa corrigir. Agora, não, mas o dente não ficou tão bem escovado quanto eu falei. Não, aí é uma autoavaliação nossa que a gente tem que falar. A pessoa está fazendo o melhor dela. Nunca vai ficar igual da gente. Ou vai ficar pior, ou vai ficar melhor, ou vai ficar equiparado, mas nunca é como se a gente tivesse feito. E a gente precisa dar essa autonomia, porque assim, senão a gente limita o crescimento do nosso companheiro, a gente limita o crescimento dos nossos filhos, porque às vezes até com a criança, né? Não, vem cá, deixa que a mamãe amarra o tênis, porque não está ficando bem amarrado. E aí a criança passa 5, 10, 15 anos. Eu lembro de conhecer pessoas, não vou citar o nome aqui, mas assim, 25 anos, ô mãe, amarra meu tênis para mim, porque não aprendeu a amarrar o tênis. Então, assim, tem que deixar fazer. Vai ficar, tem horas, a minha filha às vezes fala assim, eu vou me maquiar para sair com você, que eu quero usar maquiagem hoje. Eu falo, beleza. Aí eu olho, eu penso, Senhor. Mas assim, ela tem que fazer do jeito dela. Aí às vezes ela fala assim, mãe, deu um borradinho aqui, você pode arrumar para mim? Aí você vai lá, corrige, vai evoluindo ao longo do tempo. A gente tem que entender, porque a gente passou por todo esse processo também. Então, assim, é na casa da gente, é com liderado, é com filho, é com pessoas que a gente contrata para trabalhar na casa da gente. A gente tem que ter isso. E a maternidade traz muito isso para a gente. Entender que as pessoas têm uma jornada diferente, que têm um tempo diferente, que eles estão ali em aprendizado. A criança não sai andando, não, anda ali todo tortinho, todo, né, capenga, mas é o processo de aprendizado. Então, a maternidade traz toda essa questão para a gente, de entender o tempo do outro é diferente do nosso. Com certeza. E você tem uma pessoa, um canal de inspiração para trazer aqui para o pessoal? Olha, canal especificamente eu não tenho. Eu sigo muitas a, a educação neuroparental. É uma hashtag que tem no Instagram, que aí eu gosto das postagens que vão nessa linha, mas eu não tenho uma pessoa específica, porque eu também acho que assim, a maternidade tem coisas que se a gente ficar conversando aqui, que você vai falar, nossa, eu faço igualzinho. E tem coisas que se eu falar, você vai falar assim, não, esse ponto eu não concordo. Então, eu acho que é muito isso. Acabo me espelhando muito nas amigas que eu fiz com a maternidade. Sou mãe de amiguinhas e de amiguinhos da Laura, e aí tem coisas que a gente tem muita sinergia. Por isso a gente tem mais sinergia com uma mãe, menos com outra, mas cada uma vai agregando ali para a gente, e o que eu acho mais sensacional da maternidade. Às vezes a pessoa que, assim, eu tenho amigas minhas que eu falo abertamente para elas, se a gente não tivesse filhos na mesma idade estudando junto, a gente nunca seria amigas. Mas a maternidade traz isso, porque assim, a Fernanda é totalmente diferente da Cíntia. Mas se a Cíntia coloca no grupo de mães assim, gente, estou atrasada. A Fernanda fala assim: deixa que eu pego a sua e levo para minha casa. E talvez se a gente não tivesse filhos, a gente não ia ter essa sinergia de, ok, vai para sua casa, vai para a minha, deixa que eu cuido aqui. Mas a gente começa, inclusive, a desenvolver essa coisa de, poxa, ela é tão diferente de mim, mas ela é tão bacana também, mesmo sendo tão diferente. E isso tem muito a ver com gestão, porque os gestores, às vezes, quer contratar as pessoas que são muito parecidas com ele.
E aí você começa a abrir a sua cabeça e falar, mas tem pessoas que são totalmente opostas a mim, e que se a gente conseguir entender o valor que a outra pessoa tem, a gente conseguir trabalhar junto, vai sair coisas incríveis também. E isso a maternidade traz muito pra gente. É mesmo, Cintia. Agora deixa o convite para o pessoal conhecer o seu trabalho, suas redes sociais. É a hora do famoso jabá. Faz aí o seu. Vamos lá. O meu canal mais forte atualmente é o LinkedIn. Eu estou lá como Cíntia Esteves. O meu YouTube também, eu compartilho lá vários vídeos, tanto da parte de análise de dados, de construção de KPIs, toda a parte de dados, proteção de dados, está tudo lá no meu canal. É Cíntia Esteves também. E no Instagram é o meu canal que eu menos uso, mas eu tenho conteúdo lá também, que é tudo é Cíntia Esteves. Ou é Cíntia Underline Esteves, nos canais que não podem o hífen, e o outro é Cíntia hífen Esteves. Então, Cíntia Esteves, vocês sempre vão me achar em qualquer um desses três canais. E os canais vão estar linkados aqui na descrição do vídeo, então você pode procurar e ir diretamente. Então é isso, Cíntia. Com isso, a gente encerra o nosso bate-papo. Eu gostaria de agradecer pela sua Eu que agradeço. presença e eu espero que você tenha gostado. Eu aprendi Adorei. bastante, né? Você, como uma gestora que assim, você é uma profissional de muitos anos que trabalha com isso, que dá mentoria, né, nessa área. De dados e mãe, né, com toda a sua experiência, você parece ser uma mãe fabulosa aí. E eu Obrigada. adorei ouvir de você e aprender com você. Obrigada pela sua participação. Imagina, eu que te agradeço pelo convite aí, um convite mega especial de Dia das Mães. Queria aproveitar e mandar aí um Feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo a gente aqui. E mais uma vez, obrigada pelo convite aí, o que precisar, e as suas pessoas que vão acessar o seu canal também que precisar, pode entrar em contato comigo, que eu vou ficar feliz em poder ajudar. Ai, que ótimo saber. Então é isso, pessoal. Obrigada por ouvir esse episódio. Um feliz Dia das Mães para vocês e um feliz Dia das Mães para você também, Cíntia. Até a Obrigada para você próxima. também, Fernanda. Tchauzinho. Tchau, tchau.